Podem todos se sentar. Bom dia a todos. É maravilhoso cantar isso logo pela manhã, né? Porque Ele vive, essa é a razão de não sermos consumidos. Então, isso é uma consciência que nós temos todos os dias, que as misericórdias do Senhor, é porque Deus é misericordioso, que isso é a causa pelo qual não somos consumidos todos os dias. Amém? Tenho conversado muito com o Marlos sobre a gente, até antes da nossa reflexão, a gente trazer à lembrança algumas coisas. Algumas coisas que são próprias da nossa comunidade. Quando eu digo própria, porque são a expressão da nossa comunidade. Isso não significa que todas as outras devem seguir a mesma expressão. Mas essa é uma expressão viva e visível da nossa comunidade. E uma dessas coisas, e eu queria, antes da gente falar sobre ela, perguntar a vocês, para vocês entenderem o tamanho disso. Então, eu queria que levantasse a mão quem aqui participa de um grupo familiar durante a semana. Por favor, levante a mão. Todo mundo levantou? Então, deu o quê? Às vezes você não sabe o que é grupo familiar, você conhece como célula ou pequeno grupo. Então, repetindo a pergunta, quem aqui participa de um grupo familiar, célula ou pequeno grupo, levanta a mão. Amém. Tá vendo? É forte, é forte. É forte porque, assim, quando a gente se encontra aqui, eu e o Marcos, a gente quer produzir uma coisa em vocês. Então, isso aqui não é à toa. Inclusive, hoje cedo, né? Eu mandei para o Marlos tinha entendido que não era para ele vir. Eu falei, cadê você? Onde você está, ué? Por quê? Porque é muito mais fácil, realmente, se eu ou o Marlos fôssemos preparar para isso aqui, como nós dois trabalhamos com isso, seria muito mais fácil produzir um sermão, produzir um texto preparado, com início, com fim, e vir aqui fazer a exposição. Mas muito mais fácil. E mais eficaz. E mais eficaz. Ficaria melhor. 10 vezes melhor. Muito mais competente. Organizado. Muito organizado. Então, a nossa desorganização, ela é para expressar uma identidade. E aí eu queria que você contasse para a gente qual que é essa identidade que nasceu isso aqui. Quando a gente pergunta quem está em grupo familiar, pequeno grupo ou célula e vê tão pouca gente, dá uma dor no coração, porque essa congregação foi plantada em cima de pequenos grupos. Lá na origem, eram pequenos grupos que se reuniam aqui, de modo que se a gente fizesse essa pergunta há 10, 12 anos atrás, praticamente 100% das pessoas levantariam, exceto aqueles que nos visitavam. E não é uma acusação ou um julgamento. Aliás, a gente quer falar um pouco sobre isso, mas é um alerta, né? É uma provocação à nossa própria consciência. Porque é essencial que a gente entenda que a igreja não é o culto. A igreja não é a reunião de domingo. A igreja é uma mesa com gente sentada em volta, que reparte vida, reparte virtude, reparte testemunho, juntamente com o repartir do pão e do vinho. Isso mesmo. Então é isso, assim, a gente não está querendo chamar a atenção de você para falar que você está no lugar errado, pelo contrário. A gente quer chamar a atenção de vocês para aquilo que é a nossa vocação. Amém? Então, como povo, como característica dessa comunidade, nós não somos a tradução de um domingo que se reflete na semana. Nós somos um povo cuja tradução do domingo é aquilo que acontece durante a semana. Alguém entendeu? Beleza? Porque aí qual que é a importância? A importância é que você não chegue aqui para descobrir o que vai ser a semana.
Pelo contrário, mas que você venha entendendo durante a semana e venha aqui para conhecer qual que é essa expressão. É como se o domingo fosse a praça, em que as várias famílias saem das suas casas para se encontrar e repartir entre si o que aconteceu lá em casa. Puxa, essa semana foi bacana lá em casa, a gente discutiu o Evangelho de Mateus na parte tal e na parte tal. Aí o irmão da outra família vem também nessa mesma praça e compartilha a mesma coisa. E nessa praça a gente vai construindo a nossa relação e a nossa identidade como igreja, aí sim, igreja. E isso é forte, porque essa semana a gente, encontrando, almoçando, né, Thales, com um irmão, e ele nos dizia que não estava afastado da igreja, né, porque ele estava indo nos cultos de domingo. Mas quando a gente foi conversar um pouco mais assim, a gente percebeu talvez uma solidão relacional. Então, às vezes, a percepção de que está cumprindo a agenda de domingo traz para a gente a falsa impressão de que a gente está tendo uma vida de igreja, mas quando, na verdade, a gente foge dos grupos pequenos, exatamente porque aquilo nos desafia. E como a gente tem uma tendência à zona de conforto, porque o que nos desafia dói, o que nos desafia expõe, o que nos desafia contraria aquilo que é a nossa própria agenda, nosso próprio interesse, as nossas próprias carências, então a gente tem uma tendência a se proteger numa reunião maior, em que alguém prega, eu ouço, eu chego um pouco mais tarde, saio um pouco mais cedo, não converso com ninguém, mas eu sim estou vivendo vida de igreja assim, dessa forma, né? E assim como muitos que chegam e falam, não estou em falta com Cristo, porque eu estou lá em casa e participo de um culto, vejo lá uma palavra, ou eu vou andando aí pela rua e eu sou igreja. Concordo com tudo isso. Mas há uma questão que Jesus vem nos ensinar, que é exatamente sobre o que é um corpo. E um corpo não tem como ser parte de vários corpos. Então, a igreja é só uma, um povo é o mesmo, com as suas expressões particulares. Então, a nossa expressão é essa, de que nós precisamos nos esforçar para sair do nosso lugar de conforto, para conhecer toda a expressão da família de Deus. E esse é a nossa vocação. É por isso que nós temos uma direção, uma orientação em conselho. E aí talvez você seja mais desafiado ainda, porque o que a gente quer simbolizar como uma vida em conselho é de que o Marlos não toma decisão da própria vida sem me ouvir. Paulo Neto não pode tomar nenhuma decisão sobre a vida dele sem antes ele também me ouvir. Assim como eu não posso escolher como eu cuido dos meus filhos sem ouvi-los. E isso é uma vida própria da nossa expressão, da nossa comunidade. Então, se você toma decisões sozinhos, não faça isso. Busque viver uma vida em conselho. Porque é no conselho que Deus estabelece a sua vontade. E não significa que isso é o controle de um sobre o outro. Significa a colocação em prática de um princípio. Quando a gente fala amém, amém pressupõe um sim. Mas quando a gente fala sim sem um amém, esse sim não tem efetividade. Esse sim pode ser um engano. Quando a gente não confere as coisas numa relação, muitas vezes a gente tem aquela falsa espiritualidade de que Deus falou comigo. Não, eu ouvi Deus falar comigo de que o meu casamento acabou. Eu ouvi Deus falar comigo de que aquela mulher ali é melhor do que a minha esposa. Deus me revelou. Porque dificilmente a gente vai ouvir uma voz audível de Deus. Alguns têm essa experiência. Normalmente a voz de Deus é aquela voz que sussurra no nosso interior. Essa voz que a gente percebe, essa voz que a gente sente. E a gente tem que ter essa sensibilidade.
Mas se o nosso coração não estiver alinhado com esses princípios, se a gente não tiver uma clareza de como é que isso funciona, o risco é que essa voz seja a voz do nosso estômago, a voz da nossa carência, a voz da nossa fome. Então, às vezes eu tenho um sim, mas eu não tenho um amém, eu não vou atrás de um amém. Então, a Bíblia diz isso, seja o seu sim conferido num amém. Então, se eu de repente ouvir uma voz aqui no meu interior dizendo que é para eu dar um burro no nariz do Rafa, eu preciso chegar para o Thales e falar: Thales, eu ouvi aqui de Deus uma direção, eu preciso dar uma pancada na cabeça desse malandro aqui. Eu preciso ver se eu tenho um amém na relação, eu preciso conferir. Talvez nessa hora eu vou ouvir você está doido? Da onde você tirou isso? Não há uma reverberação no corpo daquilo que no meu interior eu sinto como uma direção. A gente está perecendo por viver uma espiritualidade centrada no nosso próprio umbigo e nosso próprio jeito de entender o Evangelho, porque como a nossa tendência é a de uma caminhada isolada, a de viver na solidão, a gente acredita que o Evangelho é vivido exatamente da maneira como eu programo para viver. Porque se é uma mesa de um grupo familiar, de um pequeno grupo, me desafia, porque eu tenho que expor os meus sims ao amém dos meus irmãos, então é muito mais fácil eu vir aos domingos, sentar no banco de uma igreja, ouvir a mensagem, sair e entrar e sair sem falar com ninguém, e aí eu vou dizer lá para fora, dizer para a cidade que sim, eu creio, sim, eu estou na igreja. Eu vendo a minha espiritualidade lá fora como algo que está acontecendo, quando de verdade isso não é espiritualidade saudável. É isso mesmo. Então são esses os princípios, né, da nossa natureza, da nossa expressão como povo. Participar de uma família, de um grupo, célula, pequeno grupo, enfim, como você quiser chamar, viver em conselho e ser parte de uma família, certo? Então, aí, eu sei que vocês vão ter uma luta aí, tá bom? Porque parece que a gente está falando isso para expor vocês, mas não é para lembrar de vocês qual é a nossa essência. Que aí pode não ser que não seja a sua, e está tudo certo. Mas isso é o que a gente crê, amém? Porque aí vai vir a dúvida, vai falar assim: não, então tá, então me fala qual que é o grupo que eu tenho que participar. Irmão, pode ser que tenhamos um grupo do seu lado, pode ser, e que facilmente você seja deslocado a ele, tirado do seu lugar, tirado da sua zona de conforto, encontrado com ele. Mas, se nós não tivermos já em andamento, por favor, na próxima vez que a gente perguntar isso, não diga que você não faça parte. Porque aí vamos fazer o seguinte, é simples. Você tem uma mesa em casa, não tem? Ela tem 8 lugares. Você mora ali naquela casa 3 pessoas. Uma vez por semana, você chama mais 5, senta lá, abre a Bíblia, compartilha a vida. Ponto, resolvido. Então, você não vai ser deslocado da sua casa, você não vai ser num dia ruim, porque você pode definir o dia, não vai ser num horário ruim, porque você vai poder definir o horário. Então, o que eu estou dizendo é, você não tem desculpa para poder voltar aqui e falar assim: ah, não, eu não quero. Ou não tenho como. Ou não me agradou. Pelo contrário, você tem uma mesa, preencha os lugares, sente em volta dela, medite na palavra de Deus, compartilhe a sua vida com seus irmãos. Pronto, está resolvido. Beleza? Então pronto, então estamos resolvidos nesse ponto. Conselho, arrume um irmão, pode ser aí do lado, pode ser eu, pode ser o Marcos, pode ser quem que você quiser, compartilhe sua vida e ouça dele uma outra percepção, ouça dele uma outra visão, porque às vezes nós nos cegamos, porque nós só temos um limite de enxergar o problema. Mas às vezes o outro vai enxergar de fora e vai ver o outro lado desse problema. E aí vai nos ajudar a resolver o problema com muita mais agilidade. Amém?
E aí também você tem que sair daqui entendendo que você não foi chamado para parecer com a sua parentela. Você não foi chamado para parecer com seus parentes. Você tem que sair daqui com uma consciência clara, mas muito clara, de que os seus filhos ou de que os seus pais não foi quem gerou a vida em você, ou foi você que gerou a vida. Para que a gente não tenha confusão na relação nossa com aquele que é verdadeiramente o pai. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu estou lá com o Miguel, com a Maria, e de repente meus filhos podem deixar de existir, porque o pai dele os chamou de volta. E aí, se eu não tiver consciência de que aquilo ali deles não são meus filhos, eu vou entrar em crise, porque eu vou falar como que um pai que me ama pode tirar os meus filhos. Ou como que um pai que me ama pode me tirar os meus pais. Ou como um pai que me ama pode tirar a minha empresa, pode tirar a minha felicidade, pode tirar a minha carreira. E aí a gente vai entrar em crise com isso, porque a gente não saiu do limite da nossa parentela. E aí Deus quer nos levar além dos limites que nós conhecemos. Esse é o objetivo dele. Não significa que vai ser fácil, como que vai ser o texto, inclusive, que a gente vai meditar aqui hoje, mas esse é o lugar que Deus quer nos levar. Deus quer nos levar a um lugar aonde ninguém será encontrado só. E é por isso que a mínima expressão que nós temos como comunidade é um pequeno grupo e é um conselho. Porque aqui nós não caminhamos sozinhos. Porque Deus, a gente entende que isso é real, que é visível e que é um mandamento dele. Que ele faria o sozinho, o órfão, andar em família. Então a gente não duvida de Deus, amém? E aí eu quero ler um texto com vocês, está lá em Lucas 10. Lucas 10, versículo 24. Reginho, você vai pôr aí? Para a gente ler na mesma versão. A gente vai ler 25, então, Reginho, é o próximo. Isso. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, né? Ora aí por nós. Amém. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração, para que o Senhor fale, Senhor, ao nosso coração, que nós tenhamos sensibilidade de ouvir a Tua voz, que nós possamos dizer sim àquilo que o Senhor está nos dizendo e conferir nas nossas relações o amém a tudo isso que a gente percebe. Que hoje seja um dia de aprendizado, um dia de renovo, um dia de transformação de entendimento. Use essa palavra, use esse momento, use a nossa relação aqui para testemunhar da fidelidade do amor do Senhor no nosso meio. É o que te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Então esse esforço aqui é para que vocês entendam que isso aqui é replicável. Então que vocês possam fazer em qualquer lugar, encontrar dois irmãos com a palavra de Deus, meditar sobre ela e a revelação do que Deus quer na vida de vocês vai acontecer. Amém? Então vamos ler esse trecho. Esse trecho que é uma parábola muito conhecida, tem convicção que, assim, que a maioria aqui já ouviu falar dessa parábola do bom samaritano. Mas tem algo que não é visível e que muitas vezes passa despercebido. E que é o principal ponto dessa parábola. Porque essa parábola ela não vai falar daquilo que a gente tem que fazer. E muitas vezes a gente vai ficar preso em Deus, em buscar uma revelação de Deus daquilo que a gente tem que fazer. Quando a revelação de Deus é sobre reconhecer. É sobre voltar atrás e voltar a reconhecer, voltar a conhecer aquilo pelo qual nós fomos gerados para ser. Então Deus não vai trabalhar na parte cognitiva nossa para revelar aquilo que a gente tem que fazer. Ele vai sempre nos levar a reconhecer quem nós somos. Amém? Então essa parábola não é para falar daquilo que a gente vai fazer. Então vamos ler, pedir para o Reginho pôr aí, porque quem quiser acompanhar, a gente vai ler a mesma versão. E aí lá
em Lucas 10, vai falar o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, contou uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o mestre da lei. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? É isso que Jesus ensinou para a gente. Vá e faça o mesmo. Porque aqui a gente tem alguns personagens, e eu queria falar sobre eles, para a gente entender a nossa relação. Porque quem está perguntando para Jesus não é alguém muito fora da nossa realidade, são 2 advogados. Somos nós perguntando para Jesus. O mestre da lei é um advogado, basicamente isso. Alguém que interpreta a lei. E ele chega para Jesus, e o texto deixa claro isso para a gente, que ele chega a Jesus para tentar dar uma forçada na barra de Jesus, ver se Jesus ia cair nessa. E aí esse mestre da lei chega para Jesus e fala: e aí, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Achando que nesse ponto Jesus ia falar assim: não é sobre a lei, não é sobre isso, vamos pensar de outro jeito. E Jesus é simples. Jesus vira para ele e fala: o que a lei fala? O que você lê da lei? Qual que é a sua interpretação? E aí ele fala: não, então eu sou mestre da lei, vou responder de uma forma assim, exímia, porque minha pergunta também é o quê? Muito interessante. Então vou responder: ame ao Senhor de todo o seu coração e ame ao próximo como a si mesmo. Então ele vai lá e traz à memória um trecho de Deuteronômio e outro de Levítico. Pronto. Então está resolvido. Jesus: beleza, é isso mesmo. E aí, provavelmente, naquele momento, esse mestre da lei ficou numa enrascada. Porque ele falou: uai, e aí? O que eu vou fazer então agora? Então, Jesus, me fala quem é meu próximo. Já que é isso que eu preciso resolver, então me fala para mim quem é meu próximo, para ver se eu me safo dessa. Porque às vezes eu vou me safar. Porque qual que era a resposta que ele esperava? Que Jesus ia falar assim: ame os mestres da lei, ame os fariseus, ame os judeus, ame aqueles próximos, aqueles que são semelhantes, aqueles que se parecem com você, ou que pelo menos pareçam cumprir a lei de Deus. Então, alguém muito semelhante àquilo que eu desejo participar e comungar. Beleza? E aí Jesus responde para ele: não, então tá bom, você quer entender quem é o próximo, eu vou te explicar. E aí Jesus começa a trazer a memória desse homem que havia lido toda a lei, toda a Torá provavelmente, mas que não tinha entendido nada. Nada.
E aí ele fala, olha, tinha um cara descendo de Jerusalém até Jericó. E aí, vamos lembrar, Jericó representa a terra prometida, provavelmente. Por quê? Porque no cenário, na história de Israel, Jericó é aquela cidade conquistada por Josué, fazendo esse símbolo da terra prometida. Quando eles atravessam o Jordão, se colocam na maior fragilidade humana que eles poderiam colocar e vão a Jericó conquistar essa cidade murada. E naquele lugar fica ali Josué e os israelitas rondando 7 dias. Eles dão um grito, um bravo, e de repente a muralha cai, sem eles fazerem nada. E aí eles conquistam aquela terra. A terra que até então, no imaginário de Israel, é a terra prometida. Isso é Jericó. E Jericó, provavelmente, é uma das cidades mais antigas do mundo que tem até hoje. E ela é uma cidade que está a 300 metros abaixo do nível do mar. Enquanto Jerusalém está a 600 metros acima do mar. Então, o trajeto de Jerusalém até Jericó é daquele que desce as partes mais profundas da terra. Porque Jericó é o lugar mais baixo da terra. Beleza? Então, o caminho que aquele homem estava fazendo, aquele judeu, era um caminho de quem desce a maior profundeza da terra. Beleza? Isso é Jericó. E aí esse homem, ao fazer esse trajeto, em Josué a gente vai ver também que esse lugar era um lugar de muitos assaltos, um lugar de perigo. Porque aquele lugar montanhoso, como se fosse num vale descendo até o mais profundo da terra, era um lugar onde tinha muitos assaltantes, muitas pessoas que abusavam mesmo das pessoas que estavam fazendo esse trajeto. Então, até para a gente ter misericórdia desse sacerdote, desse levita, porque simplesmente eles não fizeram algo estranho. Eles fizeram aquilo que a gente faz todo dia. Estando em perigo, estando num momento ali onde ele não sabe o que fazer, de repente ele vê se colocar em risco por aquela pessoa ou não, se eu vou e atendo ele ou não, porque eu sei que aquele lugar representa um perigo à minha vida e à minha fragilidade humana, e eles vão e simplesmente saem do outro lado. E quem vai a atender esse homem que estava simplesmente sem nenhuma força? O inimigo, o samaritano. Porque entre judeus, Israel, Jerusalém e Samaria, desde que se houve a divisão dos reinos entre reinos do norte e reinos do sul, houve uma divisão entre eles. Então eles se odiavam. Tanto os samaritanos odiavam os judeus, quanto os judeus odiavam os samaritanos. Ao ponto de Jesus, ao encontrar uma mulher samaritana tentando pegar água no poço, a pergunta dela é assim: eu tenho que ir ao templo adorar lá em Jerusalém, ou aqui no Monte serve, onde me disseram que minha família tem que orar? Qual que é essa divisão? Quem está certo, quem está errado nessa história? Aí Jesus fala, não, então calma, porque se você entender da água que eu te dou, você vai fluir dentro de você, rios de água viva e nunca mais terá sede, amém? Então Jesus responde para ela que não é nenhum nem outro, porque nessa discussão era uma discussão entre irmãos, de um reino do norte que se dividiu com o reino do sul, e que pelo reino do norte ter sido escravizado pelos assírios, ter levado ao exílio pelos assírios, Israel entendeu que por eles terem se misturado com outros povos, eles já não faziam parte de quem Israel era. Então era uma divisão quase de que, por vocês não terem um sangue puro, vocês não pertencem a nós. Essa é a divisão. E esse é o motivo de um ódio. E aí o que Jesus apresenta para aquele mestre da lei é de que um sacerdote que deveria conhecer o espírito da lei para cuidar do seu povo não entendeu. E que um levita, que era alguém que deveria expressar a lei, também não entendeu nada. Mas que um samaritano, que não entende nada da lei, que aparentemente viveria numa outra cultura, entendeu tudo. Entendeu tudo. E aí o que esse samaritano fez? Tudo. Mas tudo? Tudo. O samaritano parou num lugar de medo,
num lugar onde a vida dele estava correndo risco, onde as posses dele corriam risco, onde ele corria um grande risco de ficar como aquele cara. Ele para cuidar do irmão. O que ele faz? Pega vinho, pega óleo, tudo que ele tem de maior valor, derrama para curar as feridas daquele cara. Depois, acaba com o conforto dele. Pega o animal que estava sendo usado para seu trajeto, que provavelmente facilitaria o trajeto, inclusive aceleraria, para não colocá-lo em risco. Coloca esse homem nele e leva ele para uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ele dá 2 denários, que é uma fortuna, dá 2 denários para ele e fala, olha, cuide dele, enquanto eu termino a minha travessia até os lugares mais baixos, e pode ficar tranquilo, que eu sou o penhor desse homem. Eu sou a garantia desse homem. Que ao voltar, tudo que você tiver de gasto com ele, eu vou pagar. Eu sou o penhor desse homem. E aí Jesus termina. Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. O interessante é que Jesus sabia que aquele homem era incapaz de fazer. Porque esse caminho de misericórdia não era para apresentar alguém como que ele faria aquilo que Deus está ensinando. Pelo contrário, ele estava ensinando sobre Cristo, que derramou o óleo, derramou o vinho, pagou a nossa conta e ainda serviu de penhor. Falou, não, se tiver mais alguma coisa aí, que esse cara dê trabalho para você, preocupa não, que eu pago essa conta. Então aquele mestre da lei, aquele advogado, nunca, jamais poderia ter feito o que ele precisava fazer. O que Jesus está ensinando para aquele mestre da lei é que ele, por ele mesmo, era incapaz de conhecer o espírito da lei. Tanto é que todo sacerdote, inclusive todo levita, também seria incapaz de conhecer o espírito da lei. E isso não é só aqui. A gente está falando de Paulo, que enquanto Saulo, ninguém poderia ter um motivo para apresentar uma acusação contra ele de que ele não seguia a lei a estrito risca. Mas o que Paulo não conhecia? O princípio da lei. E aquele mestre da lei, aquele advogado, que deveria estar ali para conhecer o espírito da lei, também não conheceu. Ele conheceu a lei pelo seu direito. Como que eu vou herdar a terra? Como que eu vou herdar o reino do céu? Como que eu faço para garantir o meu direito? O que ele não conheceu foi que Deus nunca se preocupou com aquele que garantiria o direito. O que Deus queria era gerar filhos a partir dele. Pode falar a hora que você quiser. Ok, aí, vamos lá. Então, Rafa, você falando aí, me veio à mente, assim, quem é pai aqui vai saber, né? O esforço dos pais de colocar os filhos em relacionamentos, né? A gente ama que os filhos façam amizades, que eles estejam brincando, que eles estejam juntos, que eles estejam desfrutando de relações, que eles saiam das telas, né? Onde eles trabalham esse aspecto, essa tendência natural de solidão, de isolamento, e que entrem dentro de relações de amizades e brincadeiras. Então a gente fica apresentando filhos dos amigos para os filhos nossos, a gente fica apresentando as pessoas como, se não filhos, mas os nossos amigos, a gente quer apresentar nossos amigos para os nossos amigos, a gente quer que as pessoas façam conexões. E a gente não pode separar as coisas, a gente precisa perceber que isso não é nosso. Antes, isso é uma característica de Deus. E o esforço de Jesus, então, durante toda essa passagem, o esforço de Deus em todo o Evangelho é despertar em nós, é isso que a gente está falando aqui desde o início, despertar em nós
para o mistério da amizade. Ontem a gente estava falando isso lá em casa, né, Lourdes, Toninho. Irmãos, há um mistério revelado por Deus para o homem, que é o mistério da amizade. Quando a gente fala de pequeno grupo, não é necessariamente você cravar um dia da semana para montar um pequeno grupo ou participar dele. É você sentar-se à mesa com irmãos, você ter uma agenda intencional de comunhão para desfrutar, fomentar e estabelecer amizade. Quando a gente fala de conferir os sims que a gente acha que ouviu de Deus numa relação para que então eu busque um amém, no fundo é aplicar esse princípio da amizade. Quando Deus fala para a gente olhar para o samaritano, para reconciliar essa relação, no fundo Deus está insistindo com a gente, insistindo com seus filhos para que eles saiam das telas do nosso isolamento e façam amizades. Hoje, quando o Rafa me mandou uma mensagem de manhã, falou, você não vem, não? Um texto que, assim, eu abri e que falou o meu coração, e que tem tudo a ver com o que a gente está compartilhando, é quando lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 1 a 5, depois você lê, mas é aquele texto que a gente conhece, não julguem para que vocês não sejam julgados. O grande drama humano é que, não entendendo esse mistério e esse princípio, que é o princípio da amizade, a gente entra nos relacionamentos com uma tendência de julgar os outros, muito forte. Então eu vou escolher os meus amigos, porque eu julgo aqueles que se comportam de uma maneira que eu não esperava que eles se comportassem, e esses eu excluo. Não existe, meu irmão, um mundo em que as pessoas façam o que eu quero que elas façam, ou que elas sejam conforme eu quero que elas sejam. Esse mundo não existe, isso é utopia, isso é ilusão, isso é uma mentira que eventualmente está no seu e no meu coração. Por isso a gente tem tão poucos amigos, porque se a gente não se libertar disso que Jesus está insistindo, tanto nessa passagem quanto aqui em Mateus 7, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Vocês não reparam o cisco que tem, vocês estão reparando o cisco que está no olho do seu irmão, e antes vocês deveriam se dar conta da viga que está no seu próprio olho. E aí a gente deveria virar para o irmão e dizer, deixe-me tirar o cisco do seu olho. E a gente não tira a viga que está no nosso. E isso impede a gente a desfrutar desse mistério que é a amizade. Ontem a gente fez um pequeno grupo lá em casa. Não da forma como um pequeno grupo original, mas a gente se sentou à mesa. Aliás, esses dias a gente teve um encontro lá em casa, né? Era meu aniversário até, né? E aí a Lana fez um comentário engraçado, falou assim, cada dia que eu chego aqui tem mais mesa, né? E a gente também vai exagerando agora. Tem que tirar a mesa de lá, daqui a pouco não cabe gente. E o espírito não é ter a mesa, é ter gente sentada à mesa, mas a gente tem esse esforço, né? Tem buscado ter esse esforço. A gente teve esse momento lá em casa ontem e aí era uma reunião de amigos que foram formados na mesa do pequeno grupo lá de casa, mas com gente tão diferente. E vocês conhecem minha esposa, mas as amigas que estavam lá, elas não se parecem nada com a minha esposa. Mas é exatamente por serem tão diferentes que elas se amam tanto. Então, antes de começar, né, antes deles chegarem, a Laura, papai, faz uma playlist de pisadinha aí, pisadinha, como é que chama? Porque a tia fulana, não vou expor a irmã aqui, ela gosta desses louvores aí, né? Aí, quando chegou, a outra já foi, já pegou e já colocou música sertaneja e tá tudo certo. E a Juliana lá, e elas dançando e querendo que a Juliana lá dura e tal. Mas essa é a beleza, sabe? E aí eu me lembrei daquela passagem também de Gênesis, né, quando, lá no capítulo 11, quando os homens buscam fazer uma cidade com uma torre que alcance os céus. É aquela conhecida passagem de Babel. Sabe, irmãos, o problema da gente não entender esse mistério da amizade e
de não desfrutar desses vínculos, que são vínculos do amor, é porque a gente busca padronizar tudo. Então, além de julgar as pessoas, a gente busca ter perto de nós tijolos que são sempre padronizados, tudo do mesmo tamanho, da mesma altura, da mesma largura, da mesma profundidade. E esse foi Babel. Babel foi uma tentativa de, ao invés de construir uma torre de pedras, em que tem que haver um esforço de você pegar uma pedra grande, outra pedra grande, mas no meio delas, exatamente porque são pedras e diferentes, tem um buraco que você agora precisa buscar uma pedra pequena para tampar aquele buraco, porque não tem nada de padronizado. Então, Babel foi um esforço de padronizar algo que naturalmente não é padronizado. E Deus vira e disse, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. Eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada pode impedir o que planejam fazer. Aí Deus diz, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. O remédio que Deus fez, o remédio que Deus usou para aquela tentativa humana, que é uma tentativa que a gente continua fazendo até hoje, essa é a nossa tendência, de padronizar todas as coisas, de encaixotar tudo, de fazer tudo do nosso jeito, excluindo as diferenças, excluindo aquilo que nos desafia, porque as amizades nos desafiam, os diferentes nos desafiam. Julgar o outro é exatamente uma proteção contra algo que me desafia, então é mais fácil excluir do que trazer para dentro. Aí eu faço exclusões, né, Mirella? E isso faz com que a minha vida seja totalmente desorganizada, mas o que Deus fez foi exatamente trazer de volta a diversidade. Eu falei, tá bom, deixa eles então fazer tijolo, vamos confundir a língua, porque agora eles vão ter que aprender e a continuar a se relacionar, mesmo não falando a mesma língua. Quando a gente olha para a Trindade, a gente vê um só ser, formado de 3 pessoas. Mas a gente esquece que Gênesis diz que nós somos a imagem, semelhança dessa Trindade. A Trindade não se julga. A Trindade não compete entre si. O ser humano, a ciência diz, só conseguiu chegar onde chegou porque nós somos seres que cooperam entre si. Nós buscamos, atropeladamente, de forma atabalhoada, mesmo com a tendência de isolamento, mas alguns, ao longo da evolução humana, da história humana, conseguiram cooperar entre si. E é exatamente porque a gente tem a imagem e semelhança de um Criador que coopera entre si e não disputa. O Pai não disputa com o Filho, e muito menos com o Espírito Santo. O Pai não julga o Filho não julga o Espírito Santo. O Espírito Santo sussurra, geme. O Pai troveja, é uma voz trovejante. O Filho falou e a gente ouviu e entendeu, ele pregou. Aparentemente, são línguas diferentes, mas é uma única linguagem. É a linguagem do amor. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos dão um exemplo de um relacionamento profundo que coopera, que não julga, que não disputa. É um relacionamento profundo que nos inspira, porque mostra que, apesar de características distintas, são exatamente elas que, se complementando, fazem a força, fazem a mensagem, fazem toda a geração de vida que Deus fez e faz. Mas quem é a gente, se não imagem disso? Por que a gente continua fugindo desse estereótipo que foi dado, desse paradigma que foi dado pelo nosso próprio Criador? Ele deu exemplo de uma comunhão, uma amizade profunda e eterna entre 3 pessoas que formam um só ser. E diz que nós seríamos também um só ser em Cristo, apesar das nossas diferenças. E é por isso que a gente insiste tanto no que a gente chama de conselho, que nada mais é, meus irmãos, do que amizade. É por isso que a gente insiste tanto em pequeno grupo, que nada mais é do que amizade. É por isso que a gente insiste tanto em relacionamento, que nada mais é
do que amizade. Então eu não sei o que você está vivendo, mas se você está dizendo que vive o Evangelho, mas fora de uma relação de amizade, fora de relacionamentos, fora de amizade, se você vive na solidão, se você tem dificuldades relacionais, porque você ainda julga as pessoas, porque você ainda exclui a pessoa porque ela não vota no político que você vota, você exclui a pessoa porque ela não vem para a igreja que você vem, você exclui a pessoa porque ela não crê no Deus que você crê. Se você busca formar iguais a você, e essas são as pessoas que você chama de amigos, talvez você não esteja vivendo o Evangelho, não o Evangelho que foi ensinado por Jesus Cristo. Esse Evangelho é diferente. E nós temos tanta tendência ao isolamento que até os nossos algoritmos fazem com que nas redes sociais a gente tenha sempre pessoas parecidas e que pensam iguais a gente. Mas quero te informar que Deus não tem Facebook, Deus não tem Instagram, Deus não tem TikTok, Deus não faz dancinha. Deus não tem um algoritmo que... O algoritmo de Deus é algoritmo de diferentes, né? Exatamente. Isso é interessante, porque assim, eu nunca gostei muito da expressão, né, numa relação do amigo. Ô amigo, tudo bom? Eu achava uma coisa meio forçada, né? Aí até que um dia eu cheguei para um amigo e falei, ô velho, você sabia que você fez eu gostar disso? Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu descobri que o irmão é de direito. Então, tá fácil descobrir quem é irmão. Agora, o difícil é conhecer o amigo. Porque o amigo eu tenho que escolher, amar. E o irmão não. O irmão já tem certeza que está do meu lado. Agora, qual que é a grande dificuldade? Fazer do meu irmão um amigo. É muito mais fácil ele continuar como irmão. Que a hora que eu fizer dele um amigo, aí minha responsabilidade foi para outro nível. De sangue ou de fé, né? Isso. O irmão de sangue, o DNA não vai mudar, ele é seu irmão sempre, o duro é ele ser seu amigo. Mas o irmão de fé também, vocês podem estar na mesma igreja, confessando o mesmo Jesus e não ser amigos. Então, também você vai ser irmão sempre, mas para ser amigo tem que ser intencional, né, Rafa? E aí, como é que Jesus falou para a gente viver? Vá e façam o mesmo. Ou seja, desçam até o mais baixo da terra, que a vida de vocês seja de aquele que desce do alto para baixo, e lá você vai encontrar um amigo. O único problema é que a gente acha que vai encontrar um amigo que vai resolver a nossa vida, quando na verdade a gente vai encontrar um amigo para a gente resolver a dele. Porque foi em Jericó que Jesus encontrou o cara que você pôde ler para a gente, Mateus. Foi lá que Jesus encontrou um cobrador de impostos e fez dele um amigo. E aí Mateus, ao ponto de entender, falar assim, não, então beleza. Então não é sobre o que eu julgo do outro, mas é sobre um amigo. Como que eu faço dele um amigo? E se a gente não entendeu isso ainda, basta dizer o seguinte: você está preparado para chamar o seu traidor de amigo? Jesus fez isso. Se a gente não estiver preparado para chamar aquele que vai nos trair de amigo, e de dar um beijo naquele que nos traiu, ainda não entendemos o Evangelho. Exatamente. São essas pessoas. É Judas, é Mateus, é Raabe, uma prostituta. Sem ela, aquele Jesus, aquele corpo, aquele DNA não teria vindo. E, inclusive, é a pessoa que faz com que a gente obtenha a terra prometida. Então, é isso que a gente vai encontrar lá em Jericó. Um Judas, uma Raabe e um Mateus. A gente não vai encontrar ninguém pronto. Então, isso é o Evangelho. Isso é a ceia que a gente compartilha, que eu até queria pedir para o pessoal já ir distribuindo aí, para a gente ter esse momento dessa ceia juntos, porque não é sobre o DNA que você foi gerado. É sobre o DNA que Deus o gerou. Então, quando alguém te perguntar qual que é seu pai, você não responde errado. Responde certo. E sua mãe? Você vai saber responder. Amém? Que aí a gente não vai ter dúvida da nossa filiação.
A gente não vai entrar em crise, porque a gente já tem certeza. Então a gente vai fazer tudo que a gente precisa fazer? Vai. Porque agora a gente já tem consciência de quem a gente é. Então o único jeito daquele mestre da lei entender o que ele precisava fazer é ele reconhecendo quem ele é. Por isso que a gente começou com uma frase aqui. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. O que Jesus ensinou para a gente hoje é que a misericórdia de Deus é a causa pelo qual nós levantamos todo dia. E se essa é a nossa causa, se esse é o motivo pelo qual nós levantamos, nós temos convicção de que toda a nossa existência vai ser para dar vazão àquilo pelo qual Ele nos levantou. Porque se não fosse Ele, a gente não tinha levantado. Amém? Então a gente vai celebrar a ceia. Queria que o Marlos celebrasse aí pra gente. Mas eu não queria deixar de fazer um exemplo aqui. Fazer disso aqui um exemplo. Que Jesus, lá em Lucas, vai dizer pra gente que Jesus, quando foi ministrar a ceia, foi preparar a ceia com seus amigos. Ele falou assim pro seu amigo, falou, ó, vai na cidade e um cara que estiver andando com um cântaro na mão, você segue ele, entra na casa dele e lá você fala, ó, meu Senhor falou para eu preparar uma ceia aqui. E numa boa, eu acho isso assim de uma extrema maluquice. Eu acho extremamente maluco o que Jesus disse. Porque ele não apontou para os seus amigos um lugar, ele não apontou para os seus amigos como que eles tinham que fazer, ele não apontou para os amigos nenhuma das coisas que a gente precisaria para começar uma caminhada ou mesmo para preparar uma ceia. Porque ele não apontou nada, nenhuma orientação, nenhuma direção, nenhuma vertente, ele não apontou um lugar exato, ele não apontou nada, ele não apontou nenhuma pessoa. Ele não falou, vai lá e encontra o fulano de tal. Ou vai lá e encontra o Marlos, entra na casa dele e fala para ele que é para ele preparar o lugar para gente. Não, ele falou assim, ó, o cara que você vê aí andando com um cântaro na mão, entra na casa dele, cara. Absurdamente. Entra na casa dele e manda ele preparar isso pra gente. Incomoda ele. E aí os caras entram e falam, ó, Jesus falou pra gente vir aqui. Aí o cara falou, beleza, é isso mesmo, eu vou preparar aqui para vocês. Então não precisava a gente fazer nada para isso aqui estar pronto. Jesus já estava à frente, levando tudo isso, preparando tudo. E a gente só precisava incomodar um amigo. Aqui amigo, nem sei qual. Ele nem me falou qual. Então é qual? O próximo. Próximo que passar com um cântaro de água. Você vai lá e chama ele de amigo, entra na casa dele, prepara lá o ambiente pra gente, que a gente vai entrar. Sabe, irmãos, que a gente seja liberto dessa mentalidade de querer ficar numa zona de conforto em que a gente foge das amizades porque elas nos desafiam, porque elas incomodam, porque a gente vai ouvir coisa que a gente não quer ouvir, porque a gente pode ouvir que a gente está errado, que não é por aí, que não é bem assim, que talvez a gente não tenha ouvido direito, que não vai dar certo. Que a gente possa ser liberto dessa tendência humana de viver por padrões que eu mesmo defino, construo e garanto. Que a gente possa se arriscar mais, abrindo a nossa casa, a nossa vida, a nossa intimidade a alguém que vem e põe o dedo na ferida, despertando para um machucado que a gente nem viu que estava ali. Que a gente possa se permitir ser cutucado nas nossas dores por um amigo, por relações. O que eu queria que a gente meditasse hoje sobre o simbolismo disso aqui na vida prática é que quando Jesus coloca pra gente que a gente se lembraria dele numa mesa em que a gente pudesse partir o pão
que é algo que vem e nos alimenta, e nos alimentando se torna um conosco. Partir o vinho, que é algo que nos traz alegria, regozijo, vida. É que a gente possa entender que o que ele está dizendo não é para a gente matar nossa fome, nem para ficar mais alegre, mas é para que a gente faça isso junto com alguém, porque no fundo o que ele quer é que a gente se lembre dele, porque a gente entrou em uma relação de amizade. É exatamente porque quando ele diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, isso é a ceia. E isso começa na relação mais íntima que você e que eu temos. Porque se você é casado, eu sou casado, essa é a relação mais íntima e mais primitiva, da qual derivam todas as outras nossas amizades depois e antes, na qual as de antes se ancoram e na qual as que virão derivam. Se a gente não tem a perspectiva do que é a ceia e de que isso deve ser repartido com o nosso cônjuge, se a gente não vive a plenitude do que é o conceito de casamento, essa relação íntima, profunda, de amizade, de tantas outras coisas, a gente não está vivendo o Evangelho. A gente conversa com maridos e esposas que às vezes estão entrando em dificuldade relacional, e normalmente eu faço uma primeira pergunta para conferir, falo assim, como é que é a vida de vocês financeiramente? Assim, vocês têm uma só conta, tudo junto? Não. Cada um tem sua conta, cada um tem... Não sabe da vida do outro, não entra na vida do outro. Cada um é casado, mas vive como se não fosse casado. Cada um tem ali as suas finanças, dividem as contas, você paga isso, eu pago aquilo. De modo que se o marido falece, a mulher nem sabe qual é o patrimônio da família, porque um não conta para o outro, não há uma intimidade nesse ponto. Para dizer de tantas outras coisas, quando eu vejo pessoas sofrendo de depressão, de tristeza, de desorientação, batendo com a cara na parede, você vai perguntar, é pessoa que não senta com um amigo. Então, meu irmão, se você acha que você tem razão em algo, mas não conferiu com um amigo, provavelmente você não tem razão. Se você tem uma ideia e essa ideia você chama de sua, mas não conferiu com um amigo, provavelmente é uma péssima ideia. Que a gente possa repartir hoje o cálice do vinho e o pão, que é uma bolachinha que a gente não vai poder trocar ainda por conta da pandemia, nessa perspectiva de que o pai quer que seus filhos façam amigos. O pai quer colocar os filhos nas relações, ele quer que a gente saia da frente de telas que nos trazem só aquilo que parece com a gente, que não nos desafiam nada, porque vão ser sempre as mesmas ideias compartilhadas por aqueles que estão validando as nossas ideias, e que a gente entre no mundo real de uma mesa que nos desafia pelas diferenças. Em nome de Jesus, compartilhemos o pão e o vinho. Amém. Pai, nós queremos que esse sacramento seja sacramentado em nossas vidas. Nós sejamos o pão repartido em favor de muitos que têm fome, Senhor. Nós devemos sim ser como aquele que parou e acolheu o necessitado. Mas antes de mais nada, nós tenhamos consciência que o nosso sangue ali derramado é para gerar um amigo, um irmão. Nosso sacrifício, todas as nossas vidas, toda a nossa vida, não é, Senhor,
para expressar outra coisa que não seja o amor pelo qual o Senhor nos amou. Em nome de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança e essa é a razão pelo qual esperamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.